queria pedir, nessa hora, que a Meg já falou no início, né, para que vocês esqueçam quem está do seu lado. Eu vou dar a oportunidade para vocês colocarem seus celulares no modo avião. Esquece o cliente que está falando com você, a janela que você deixou aberta ou o trabalho que você tem. Se concentre apenas naquilo que Deus tem para falar para você. Não, a palavra não é para o irmão fulano tal, a palavra é para você. Amém? Antes de tudo, eu tenho uma confissão a fazer a todos vocês, que quando eu soube que teria o culto dos adolescentes, né, que a Meg, minha líder, mandou lá no grupo dos adolescentes para estarmos em oração pelo culto, eu estava indo para o almoço, o Gustavo é testemunha, ele estava comigo, e eu comecei a me desesperar. A Meg não tinha falado nada para mim ainda, mas eu comecei a entrar em desespero, uma angústia, e daí veio o tal do convite, né, para estar nesse lugar, para pregar, e novamente meu coração entrou em desespero, angústia, não só porque eu entendo o respeito que tem que estar por estar nesse lugar, não só porque eu estaria diante da igreja, mas porque eu sabia que eu ia ter uma semana cheia, eu teria muita coisa para fazer, e eu não queria que fosse tão rápido assim, né? Eu estava extremamente nervosa. E aí, né, falando com Jesus, não sabendo se ia pregar ou não, quem me acompanhou essa semana sabe que, por mais que eu não demonstrasse muito que eu estava nervosa, eu não gostava de falar que eu ia pregar, nem nada, porque eu estava com o coração revolto, e Deus falou comigo, falou durante essa semana, né, ao meu coração, que enquanto eu estava falando com ele, eu falei, nossa, Jesus, mas tinha que ser essa semana, tinha que ser agora. Tudo bem, eu entendo que é o meu propósito, mas agora? E outra, eu vou ter uma semana muito cheia, como que eu vou ter tempo de me preparar, como que eu vou saber o que eu vou falar? E o Senhor ministrou no meu coração que Ele sabe o tempo certo. Ele escolheu justamente esse tempo, que eu estaria cheia de coisa para fazer, com prova, simulado, viagem, e justamente no momento que eu achava que eu não estava ainda preparada para mostrar que é Ele quem faz. Amém? Isso não tem a ver com a palavra, mas eu queria deixar claro que toda a honra e glória é do Senhor de eu estar aqui, porque eu não estaria nesse lugar se não fosse por Ele. Eu só estou nesse lugar porque Deus me confiou algo, Ele me deu uma responsabilidade, senão eu não estaria aqui. E eu quero que não seja vista quem a Júlia o que a Júlia pode fazer, o que ela sabe, porque Deus conhece meu coração e eu peço que Ele tenha misericórdia pela palavra que eu vou trazer, porque é algo que Ele tem que trabalhar em mim primeiro, para depois com vocês. E é isso, eu quero que vocês entendam esse Deus. E Deus só precisou do meu sim para estar aqui, para me capacitar. E Ele só precisou da minha atitude de ir e vir. Por mais que eu estivesse com medo, por mais que eu não me sentisse preparada, Ele só precisou que eu desse o meu sim. E agora que a gente entra um pouco mais na mensagem. Para quem não me conhece, eu nasci em lar cristão. Então, eu vou na igreja frequentemente desde quando eu me conheço por gente. E só um parênteses para que vocês realmente entendam o que fala de Provérbios 22:6, que ensina a criança no caminho que deve andar, e quando ela crescer, ela não se desviará dele. Eu sou muito grata aos meus pais por sempre me levarem na igreja. E eu venho como um alerta para que vocês tragam os seus filhos para a igreja. Eles não são jovens demais, eles não são pequenos demais, e sim, eles entendem. Orem para os seus filhos, tragam os seus filhos, porque um dia podem ser eles aqui. Então, tragam os seus filhos. Mas voltando,
Eu cresci na igreja, então eu tive a oportunidade de conhecer Jesus um pouco mais cedo. E eu aceitei Jesus quando eu tinha para 9, 10 anos. Mas logo quando eu aceitei Jesus, o inimigo começou a investir pesado na minha cabeça, ao ponto de, logo depois de ter aceitado Jesus, eu não acreditar mais em Deus. Não faz nem sentido, mas só para vocês terem noção, depois de um tempo, o que eu pensava, quais eram as mentiras que Satanás colocava na minha cabeça. Eu pensava mais ou menos assim: que será que a religião não é só um apoio emocional para as pessoas, que as pessoas precisam de alguma esperança, algo para crer? Porque, a Bíblia foi escrita por homens, será que não era só um psicológico? Isso na cabeça de uma criança que tinha acabado de aceitar Jesus. Então, uma noite que eu estava com essas ideias aí, né? Gente, é impossível Jesus não ser real. Só quem sentiu a presença e o amor dele sabe que é impossível ser psicológico. Mas um dia que eu estava pensando nisso, eu creio que o Espírito Santo esteve no meu quarto de noite e ele começou a me confrontar e ele falou: não é isso. E eu comecei a orar como eu nunca tinha orado. E eu pedi para Deus, eu falei: Senhor, eu acredito, eu posso até crer que o Senhor é real, mas mostra a mim, para que eu não continue nessa frieza, né? E então, resumidamente, eu falo sonhei porque eu não estava dormindo, foi tipo uma visão, porque eu sabia que eu não estava dormindo, porque eu acordei cantando. Daí, resumindo o que aconteceu, eu sonhei com um rio e Jesus falou para mim para não fugir dele. E daí, quando eu acordei, eu estava cantando a música Quero Mais de Ti, Deus. Daí, na época, eu levei mais como um sinal, mas depois de alguns anos eu tive a revelação do que seria essa visão. E esse rio, era para eu mergulhar nesse rio até que eu estivesse completamente submersa. E uma das coisas que Deus tem me falado na minha caminhada cristã, que fala muito ao meu coração, é sobre zona de conforto e sobre o raso. E essa vai ser a minha palavra de hoje. Quando eu fui para o evento, o encontro com Deus, eu dei esse testemunho, né? E em algum momento, quando eu estava orando para que o Espírito Santo derramasse os dons espirituais, ele não me deu nada, parecia que ele estava na minha frente, mas ele não me deu nada daquilo que eu queria. Eu não falei em línguas, eu não tive visões, eu não recebi profecias. Na real, o Senhor me confrontou e eu entendi que estar diante a face de Deus é confronto, porque estar diante de um Deus santo mostra o quão sujo você é e o quanto você precisa melhorar. Então, se não tem gerado confronto em seu coração, você está vivendo errado, você não está conhecendo Deus direito. Mas enfim, eu estava orando nesse momento e eu disse que eu sentia como se Deus estivesse parado me olhando, mas Ele não me entregava nada. Então, chegou uma mulher em mim e falou assim: Júlia, Deus quer te entregar coisas grandiosas, mas você tem que sair da sua zona de conforto. Enquanto você estiver no confortável, você não vai alcançar. Irmãos, tem coisas que Deus não entrega para o raso. Não entrega para quem ainda está raso. Mas para estar no profundo, tem que ter a atitude de mergulhar. Tem que ter a decisão. Amém? E na hora eu fiquei muito... o que seria a zona de conforto? Meu Deus, eu fiquei desesperada, né? Sabendo o que seria a zona de conforto, porque eu queria os dons espirituais. E era uma coisa que Deus, eu não tinha me atentado, mas durante toda a minha vida, Deus tem falado muito sobre zona de conforto. E Deus começou, quando eu estava preparando essa mensagem, Ele começou a me questionar. Até quão profundo você quer ir?
Até onde você quer conhecer Jesus, aquele que você diz amar? Até em que momento ele tem sido a sua prioridade, irmãos? Ele ser a prioridade nesse lugar é fácil, é um momento preparado, todos falam de Jesus, mas quando você está no seu trabalho, quando você está na sua faculdade, na sua escola, enfim, ele tem sido a sua prioridade na sua casa, ele tem sido a sua prioridade. O quão profundo você quer chegar, o quanto você quer conhecer desse Jesus. Às vezes a gente pede, e aí eu faço o questionamento: será que a mesma intensidade com que você pede, você busca? Você fala: ai Deus, me dá uma resposta. Ai Jesus, fala comigo, mas você tem parado para escutar o que Jesus tem a dizer? Será que você não está indo até onde você se sente confortável? O confortável é você vir aqui, pedir, clamar. Só que quando você chega em casa, você continua do mesmo jeito, é processo. Amém? E vamos ao único versículo de hoje, que gira toda essa mensagem. Abram suas Bíblias lá em João 19, 38. A minha versão é NVI, tá? Amém? João 19, 38 diz assim: depois disso, José de Arimateia pediu a Pilatos o corpo de Jesus. José era discípulo de Jesus, mas era secretamente, porque tinha medo dos judeus. Com a permissão de Pilatos, veio e levou embora o corpo. Quando eu estava fazendo o estudo de João 19, o Espírito Santo falou muito ao meu coração que José de Arimateia era discípulo, mas ele era um discípulo amedrontado. E ele só foi até onde ele foi confortável. Ele acreditava em Jesus, mas ele não se movia em Jesus. E o que o José de Arimateia conseguiu não foi nada além do que o corpo morto de Jesus. Irmãos, tudo bem você querer ser raso, tudo bem você estar aqui quinta, sábado, domingo, levantar as suas mãos, adorar a Deus, escutar o que alguém tem para dizer, sair e continuar da mesma forma. Tudo bem você querer isso, mas não se esqueça, José de Arimateia não conseguiu nada além do que era morto. Diferentemente dos discípulos que estiveram aos pés de Jesus. José de Arimateia teve a oportunidade de caminhar com Jesus, mas ele escolheu permanecer no confortável, ele escolheu permanecer no que era raso. Por medo, ele foi paralisado, mesmo tendo a oportunidade de caminhar com Jesus, carne e osso, escutar sobre Jesus. Os discípulos largaram tudo e estiveram aos pés de Jesus, e a gente sabe onde os discípulos chegaram, nós sabemos o que os discípulos alcançaram. E às vezes a gente pede: eu quero ser que nem Pedro, eu quero passar e a sombra começar a curar. Enfim, a gente quer ser como os profetas, ser como os discípulos, mas às vezes a gente tem sido como José de Arimateia. Será que você tem pagado o preço que eles pagaram para você ser como eles? E a questão de José de Arimateia, ele esteve no raso, só que ele não conseguiu nada além do que era morto, nada além do que era inanimado e frio. Ele não conseguiu nada além do que era... Já não tinha mais proveito, era o corpo de Jesus, mas estava frio. Ele não teve a oportunidade de conhecer Jesus. Talvez ele soubesse dos milagres, talvez ele soubesse que o Senhor tinha poder para curar, mas ele não vivenciou, ele acreditava em Jesus através de testemunhos de outras pessoas. Ele não viveu, ele não viu, ele conheceu um Jesus de ouvir falar. E às vezes tem sido como a gente, às vezes a gente, paralisado pelo medo, paralisado pela vergonha, a gente só conhece um Jesus de ouvir falar, ou às vezes, por a gente não buscar pelo mais profundo, por só vir aqui por pura religiosidade, a gente
só conhece um Jesus de ouvir falar e falar, eu quero ser como o pastor, eu quero os dons espirituais, eu quero falar em línguas, eu quero curar, enfim, mas você tem buscado o Deus da pessoa que cura? Será que você tem o mesmo conhecimento que a pessoa que fala em línguas? Será que você tem o buscado tanto que ela busca? Amém? Os discípulos, eles largaram tudo para estar aos pés de Jesus, enquanto José de Arimateia se permaneceu confortável. José de Arimateia, tecnicamente, não perdeu nada, mas ele perdeu o mais importante, ele perdeu o que era de melhor. Os discípulos tiraram proveito das palavras de Jesus, eles conheceram os milagres e tiveram oportunidade de ter o Espírito Santo. José de Arimateia não. Amém? Irmãos, tomem cuidado com o raso, porque o raso é muito confortável, e se você estiver muito confortável, você vai acabar dormindo. E Jesus está voltando, Ele está à porta, e se você não enche de temor ao ouvir isso, eu não sei o que vai ser de você, porque vocês estão sendo avisadas, eu estou sendo. E por que a gente não está buscando? Fomos chamados para ser transbordante, mas a gente está se contentando com pouco. Será que orar todas as noites é suficiente? Será que vir aqui e ouvir alguém falar é o bastante? Será que ler a Bíblia todos os dias é o suficiente? Irmãos, não é o bastante. Eu falo por mim, não é o bastante. Será que fazer um jejum da forma que você acha que deve ser feito é o bastante? Será que vir no relógio de oração é o bastante? Você tem um Deus do infinitamente mais, mas você está se contentando com pouco. Está bom do jeito que está, porque está bom estar estagnado, estar parado. Irmão, eu peço que Deus tenha misericórdia de mim, como eu falei, porque não temos feito bastante. Jesus morreu na cruz por você, e como você tem retribuído? Como você tem retribuído a esse amor? Como você vai casar se você não conhece seu noivo? Irmãos, busquem pelo mais profundo o que tem sido a sua zona de conforto. Eu não vou falar de Jesus para aquela pessoa, senão ela vai ficar achando que eu sou santinha. Eu não vou falar para os meus amigos, porque eu posso ser até crente na igreja, mas os meus amigos não dá para ser, senão eles vão ficar me julgando, eles vão parar de andar comigo. Não vou falar no meu trabalho, vai que eu sou demitido, mas se Deus está mandando, vai e faz. O pastor me chamou para pregar, mas eu não vou não, eu tenho vergonha. O que tem te paralisado? É a vergonha, é a timidez ou a religiosidade? Está se achando santo demais? Será que você não consegue buscar pelo mais profundo? Acha que está bom o jeito que está? Como eu falei, você tem o Deus do infinitamente mais, e você vai ganhar à medida que você buscar. Se Deus fala isso, por que a gente não está correndo aos pés de Jesus? E Ele está próximo. Ele está muito próximo. A gente tem que correr para conhecer esse Deus. Será que você é tão ocupado que você não consegue dedicar mais de 3 minutos para o seu amado? Para o seu noivo? Aquele que você lança, coloca as mãos para os altos e fala que ama. Aquele que você chora, isso é só emoção. Não sejam movidos pela emoção. Gerem transformação. Irmãos,
Deus é um Deus de misericórdia, graça, mas Ele também é um Deus justo. E se você não for o suficiente, quando chegar no céu, pesar na balança e Deus falar que você vai ficar, você vai ficar. Porque Ele é um Deus justo e fiel à palavra dEle. E Ele está voltando e estamos parados. Como queremos alcançar Camorão e os confins da terra se nem nós estamos sendo transbordantes? Como a gente vai preencher aquilo que está vazio se nós estamos vazios? Irmãos, copo meio cheio e vazio não enche outros. Como que você vai curar se nem você está curado? Como que você vai falar de Jesus se nem você conhece? Irmãos, eu sei que não é uma palavra fácil de engolir, nem para mim e eu pedi por muita misericórdia de Deus para que eu trouxesse, que eu falei, Jesus, é a primeira vez que eu vou pregar e eu já vou cometer essa. Mas é uma coisa que é necessária para falar e eu não falo aqui porque eu sou melhor ou porque eu alcancei, mas é porque Jesus tem falado, acorda. Não durma na janela enquanto eu estou à porta, porque eu estou voltando. E você ainda está confortável, você ainda está achando que o seu lugar é aqui, mas ele não é. Você só está de passagem, você só está para o meu trabalho. Sou eu quem faço. Amém? Irmãos, sejam orando para que vocês entendam qual tem sido a sua zona de conforto. Se está confortável demais, está errado. Vida de crente não é confortável. Existe processo, existe oração, existe jejum, existe leitura. E não só ler a Bíblia, mas meditar na palavra. Amém? E, como eu disse, eu não sou melhor do que ninguém. É um negócio que Jesus está trabalhando primeiro em mim. Mas, irmãos, vale a pena. Uma vez que você encontra o profundo, você nunca mais vai querer estar no raso. Mas a questão é que você não vai ter vontade de ler a Bíblia, você não vai ter vontade de orar, você não vai ter vontade de ir na Bíblia, você não vai ter vontade de pregar. Eu não estou com vontade de pregar, eu estava com medo. Mas a questão é vai e faz. O Senhor me deu esse propósito, Ele me deu essa responsabilidade. Ele falou, vai e faz, eu capacito. Mas eu preciso que você vá e faça. Eu preciso do eis-me aqui, senão eu não venho. Não tem como eu ir se eu não sou bem recebido. Não tem como eu transbordar se você não tiver sede. Irmãos, disse, né? Ai, gente, eu tô suando, sem brincadeira. Porque eu faço que Deus tenha muita, mas muita misericórdia de mim. E que vocês entendam o quão profundo Deus é. O quão profundo esse Deus é. O que você tem, o que você conhece de Deus. O que você tem ocupado o seu dia. Não somos daqui, irmãos. Não somos desse lugar. Por que a gente não está mais interessado naquilo que a gente tem para alcançar? Esse nosso objetivo não é conseguir a promoção do emprego. Nosso objetivo não é tirar boas notas. Nosso objetivo não é passar na faculdade. Nosso objetivo não é ficar rico. Nosso objetivo não é esse. Nosso objetivo é sermos transbordantes. Nosso objetivo é o céu. Então, por que você tem ocupado com aquilo que não é dele? Seu propósito é ser servo. Seu propósito é viver o que Jesus tem para você. Entenda justamente o que Deus quer de você. Amém? E essa palavra é um pouco rapidinha, até bem rápida demais. Mas eu espero que vocês entendam que Deus tem muito mais. Irmãos, vale a pena conhecer de perto esse Deus. Vale a pena conhecer esse Jesus. Vale muito a pena
conhecer o seu amado, quando você entender o amor dele, é algo inexplicável. Mergulhe nas águas até que você esteja submerso à vontade dele. Ele é seu criador, ele é seu dono. Amém? Se dedique, se dedique. Você quer a conversão do seu marido, você quer a conversão do seu filho, quer a conversão daquele amigo, mas primeiro a mudança tem que haver em você. Às vezes a gente está no culto, a gente fica pensando, nossa, se fulano estivesse aqui, nossa, se ele escutasse isso, se ele precisa escutar essa palavra, mas às vezes a palavra é para você, às vezes é você que precisa primeiro, às vezes a transformação tem que começar em você, para depois a outra pessoa ver a transformação em você. Presta atenção, primeiro estejam transbordantes. Tomem cuidado com a zona de conforto. Tomem cuidado se está raso demais. Senão vocês não vão conseguir nada além do que é frio. Não, vocês não vão tirar proveito do melhor de Jesus. Se permitam estar aos pés de Jesus. Ele te dá a oportunidade, filha, é só se aproximar, não é tão difícil. É só se aproximar que eu tenho para te entregar. E às vezes não vai ser da forma como você quer, já vou avisar. Não é da forma como você quer, não é no tempo que você quer, mas é no tempo pré-determinado dele, é no propósito dele. Você fala para viver o propósito, mas você tem que estar disposto ao processo, estar disposto a mergulhar. Amém? E é uma coisa que Deus fala muito, muito, muito do meu coração. E é uma coisa que eu me emociono muito de falar sobre a zona de conforto, que muitas das vezes estamos paralisados por isso, porque está confortável demais. Vivemos num país livre, a gente pode ler a Bíblia, a gente pode pregar, pode falar na palavra, mas tem países que não podem. E quando a gente está confortável, será que a gente tem que começar a ser perseguido para começar a falar da palavra de Deus? Enquanto a gente tem oportunidade, a gente não fala. Estejam submetidos ao que Deus quer de você. Esteja com a voz, com o coração que escute a voz do Espírito Santo. Peçam para que vocês entendam o que vem do coração do Senhor. Irmãos, e essa era a minha palavra. Foi bem rapidinho mesmo, mas eu espero que vocês entendam o quão precioso, o quão é necessário mergulharmos nessas águas mais profundas e peçam para que Deus te encha, te dê mais sede dEle, que vocês amem mais esse Deus, que gerem esse amor em vocês, para que vocês busquem pelo mais profundo, porque Ele tem muito para dar. Porque, como eu disse, Ele é um Deus infinito e Ele tem mais para dar. Amém? Comece a transformação em vocês primeiro. Amém? Então, essa era a minha palavra. Desculpa ter já começado assim, mas é algo realmente necessário, é algo que tem que ser dito. Porque Deus traz confronto também. Ele não é só de graça, Ele não é só amor, Ele também é justo, como eu disse. E Ele vai levar os que são dEle e vai deixar os que não são dEle. Amém? Então desperta. Desperta porque Ele está vindo. Sério, busca pelo mais profundo, que vocês nunca mais vão querer voltar para o raso. Nunca mais. Amém?